Olá a todos, uma grande satisfação poder participar da 14ª edição do Seminário de Pesquisas promovido pela PPGL da UFSCar. Eu vou me apresentar já tomando como ponto de partida a própria apresentação que eu elaborei para que nós conversássemos a respeito da minha pesquisa pelos próximos minutos. Meu nome é Yara Mola. Neste segundo semestre de 2020, eu ingressei no curso de Letras da pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tenho lá a satisfação de me orientar a professora doutora Diana Luz Pessoa de Barros, e o título desta apresentação é Manipulação, Ação e Sanção no Discurso da Violência Doméstica, análise do nível narrativo num caso de violência moral e psicológica. E essa pesquisa se dá em que contexto? Bem, entre outras motivações, estão os índices alarmantes, novos casos de violência doméstica com os quais nós temos tomado contato a cada ano. E isso sem nós perdermos de vista que, além da grande subnotificação que existe no campo das denúncias de violência doméstica, nós também estamos tratando aqui da violência doméstica associada à violência física, quando a violência doméstica compreende 5 tipos de violência. Entre elas está a violência física, mas estão também os 4 outros tipos, que correspondem à violência psicológica, à violência moral, à violência sexual e à violência patrimonial. Qual é o objetivo desta pesquisa? Inserida num projeto maior, essa pesquisa tem como propósito compreender como se configura o discurso dessa mulher que é vítima de violência doméstica, moral e psicológica, já que esses são os 2 tipos aos quais se dá menos visibilidade. Para analisar o depoimento dela, nós estamos tomando emprestados os estudos oriundos da semiótica discursiva, que tem na figura de Greimaso seu grande teórico, e desses estudos da semiótica discursiva fizemos um recorte também. Nos interessa o percurso gerativo de sentido e dentro do percurso gerativo de sentido a análise do nível narrativo para esta apresentação. Quanto ao corpus, esse depoimento nós chamaremos de texto, porque a semiótica discursiva analisa textos, e esse depoimento foi trazido de uma página do Instagram que é dedicada a sobreviventes de abusos. Então, já passando para a fundamentação teórica, o percurso gerativo de sentido é composto por 3 níveis. Esta apresentação, vamos nos deter no segundo nível, que é o nível narrativo, que tem uma sintaxe própria e uma semântica própria também. Partindo das unidades elementares desse nível narrativo, o que nós verificamos em relação àqueles enunciados de estado? Nós temos um sujeito Maria, que presumidamente, antes de se casar, está em conjunção com o objeto liberdade. Quando Maria se casa, ela entra em estado de disjunção com esse objeto liberdade. Mas, ao mesmo tempo que ela entra em disjunção com o objeto liberdade, ela entra em conjunção com o objeto família. E também o sujeito marido, que está em disjunção com o objeto família, mas está em conjunção com o objeto liberdade. É a grande transformação que se opera nesse texto, segundo o depoimento da Maria. Maria entra em disjunção com o objeto família a entrar em conjunção com esse objeto valor liberdade. A narrativa se desdobra e se redefine com a história de 2 sujeitos interessados nos mesmos valores e em busca desses valores desejados, de modo que os percursos de ambos se encontram e intervêm um no outro. Tendo o risco de simplificar um tanto, mas considerando o tempo que nós temos para a apresentação, como que nós podemos traduzir isso no que tange a esse texto que foi analisado? O que acontece é que a aquisição desse objeto-valor por parte de Maria acaba implicando a privação desse objeto-valor por parte do seu então marido. Como que isso se dá extraindo passagens do próprio texto para entendermos a composição desse objeto para cada um?
O valor objeto liberdade para esse sujeito marido correspondia, por exemplo, a agredi-la verbalmente, cronometrar o tempo dela, espiá-la, duvidar das palavras dela, ser possessivo, dizer que ela não valia nada, que ela sempre traía, monitorar o celular dela, revistar o corpo dela, porque segundo ele, ela escondia um celular na vagina e ela não podia ter celular. Ele a fazia tomar banho de porta aberta, porque dizia que ela se masturbava durante o banho pensando em outro homem e por aí vai. Esse tom aí, salmão, mais ou menos rosa, eu destaquei aquelas ações que configurariam a violência moral. Em amarelo, eu destaquei aqueles comportamentos, aqueles atos violentos que configuram a chamada violência psicológica. Passando aos recursos narrativos que compõem esse nível narrativo do percurso gerador de sentido. Primeiro que nós temos é o percurso da manipulação. Então, nós temos um destinador, que é esse marido, a Maria passa a condição de destinatária nesse percurso narrativo, e esse destinador propõe a essa destinatária um contrato. E para isso ele busca persuadi-la, né, a confiar nele, a confiar nos valores que estão incorporados a esse contrato, e ela realiza um fazer interpretativo em relação a isso, confiando nele. Mas, para além desse sujeito marido, nós temos um segundo sujeito destinador, que é quem? Um sujeito destinador social, que é anterior ao próprio marido. Quando Maria diz, por exemplo, que ela precisou se casar com esse marido porque ela estava grávida. Então, ela está agindo em consonância com um contrato estabelecido socialmente. Porque ela engravidou, ela precisava se casar. Esse destinador social e esse destinador marido acabam atuando nesse fazer persuasivo por meio de estratégias de manipulação. E qual que é o contrato que ambos apresentam a Maria como sendo aquele que ela deve cumprir? Esse contrato de família, né, que interessa a Maria na sua constituição e preservação. Nós temos o sujeito Maria, que, a princípio, tem como valor final a família, não é a liberdade que ela busca inicialmente, é a família. E, como valores modais, em nome dessa família, ela mobiliza o seu dever fazer e o seu querer fazer, e depois o seu dever fazer novamente. Quais são as passagens em que isso fica explícito no texto? Então, precisei casar porque fiquei grávida, eu já estava sem saída, não tinha opção, então ela deveria fazer em nome da família. E aí depois, para esse querer fazer, ela estabelece que queria ter essa família, ela não queria que o marido continuasse com aqueles seus comportamentos de descaso para com essa família que eles haviam constituído, ela não queria deixá-lo, né, abandoná-lo à mercê das próprias drogas que ele consumia, que era o pai do seu filho, e ela queria salvá-lo disso. Quanto ao dever fazer, então ela tinha que, por exemplo, tomar banho de porta aberta. Acontece que, por meio dessa sucessão de acontecimentos, aquilo que a interessava inicialmente como sendo o contrato de família pelo qual ela devia fazer, queria fazer, Maria passa a uma condição de se interessar, né, e de buscar um outro objeto-valor, que é o objeto-valor liberdade. E aí, em nome dessa liberdade, há um novo querer fazer. Ela diz, por exemplo, no texto, ele foi embora porque eu não aguentava mais. Em agosto, pedi para ele sair de casa e coloquei medida protetiva para nós dois. No percurso da ação, nós vamos encontrar aquelas que foram as iniciativas empreendidas por Maria para que ela chegasse à aquisição desse objeto-valor liberdade. Então, ela sai de casa. Para deixá-lo mais seguro, ela chega a se casar no papel em agosto, depois ela se separa e, por fim, ela coloca essa medida protetiva para si e para o filho. No percurso da sanção, já que nós temos dois sujeitos destinadores, nós teremos aqui dois sujeitos sancionadores também, e que vão sancionar como o sujeito Maria? Bem, primeiro que Maria busca convencer esses dois destinadores que ela cumpriu a parte dela no acordo de família.
só que ela não é assim reconhecida por parte de cada um deles, ou ao menos principalmente por parte desse sujeito destinador marido. Como que eles vão sancioná-la? Negativamente. O marido, por meio de uma série de estratégias de provocação, como sanção negativa final, esse marido sai de casa pela terceira e última vez, e ele aparece 7 dias depois de ter saído de casa com uma outra mulher. E a sanção que lhe será dada por parte do seu destinador julgador social consiste na própria instauração da medida protetiva, né? Então, aquele próprio destinador social que a princípio estabeleceu que Maria deveria se casar com o seu potencial futuro agressor, porque ela tinha engravidado, é o mesmo sujeito, destinador, julgador final, que acaba lhe concedendo uma medida protetiva contra esse mesmo agressor com quem inicialmente ela deveria se casar. Bem, alguns encaminhamentos possíveis. Circula socialmente a ideia de que mulher que está em relacionamentos abusivos, neles permanece, porque, em tese, trata-se de uma mulher que gosta de apanhar. O que nós verificamos por meio deste estudo? Para essa mulher que é vítima de violência doméstica, aqui no caso, violência doméstica, psicológica e moral, se ela entra em conjunção com o objeto, valor, liberdade, se ela rompe com esse agressor, se ela sai desse casamento, ela entra em disjunção com o objeto, valor, com o qual ela ansiava por entrar em conjunção, que é a família. Então, trata-se de uma mulher vítima de violência que está em relação com ao menos 2 objetos, valores ao mesmo tempo. De um lado, a família, de outro lado, liberdade. Então, entrar em conjunção com um significa disjunção com outro. Pelo menos neste caso, vamos ver se isso se revela também num estudo mais ampliado com outras mulheres. Outra questão que também nos orienta para a continuidade desse estudo aqui, diz respeito às chamadas 3 fases do ciclo de violência, sobre as quais não vou me deter agora, mas nessas 3 fases, de acordo com o que se verifica no site do próprio Instituto, né, Maria da Penha, que trabalha todas as questões relativas à Lei Maria da Penha, a mulher se sente muitas vezes confusa e pressionada a manter o seu relacionamento diante da sociedade, sobretudo quando o casal tem filhos. Então, nós temos aqui uma pressão social e nós já verificamos na análise que nós temos esses 2 destinadores, né? Então, o social aparece aqui no ciclo da violência, né, como sendo um sujeito que exerce essa pressão, e ele exerce essa pressão anterior ao próprio casamento, né? Por meio de tudo aquilo que é veiculado a respeito do papel da mulher, do que cabe a essa mulher ser e fazer em nome dessa família. Diante disso, será que, com uma amostra maior de textos, né, dando continuidade a esses estudos, nós vamos chegar à conclusão de que esses destinadores são sempre os mesmos? As mulheres que estão vivenciando situações de violência doméstica, elas estão sempre orientadas pelo cumprimento de um contrato que se dá tanto por parte de um sujeito social quanto por parte desse sujeito marido? Por fim, na semiótica discursiva, nós temos aquele quadro, né, das modalidades veredictórias. E aqui a questão de Maria confiar, né, na possibilidade de que, embora o seu marido não parecesse confiável, de que ele pudesse vir a ser. Então, é um momento em que ela diz, eu achei que tudo isso pudesse mudar. Quando nós nos deparamos também com essas mulheres, nós estamos falando obrigatoriamente dos mesmos quadros de modalidade veredictória no que diz respeito a esse sujeito destinador marido. Então, aí nós pretendemos dar continuidade a esse estudo, claro, né, compreendendo também o nível fundamental e o nível discursivo para que ele se efetive da maneira mais completa possível. Agradeço bastante a atenção, mais uma vez, obrigada. Seguem aqui as referências com as quais eu trabalhei para esta análise inicial do nível narrativo. Espero que nós possamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Um grande abraço.